Boa tarde, melhorou? É um prazer estar com vocês, comemorando os 45 anos do PT, 45 anos de muitas lutas e de muitos sucessos. Afinal, nenhum partido governou o Brasil por tanto tempo como nós no período democrático. Então, nós temos muito a comemorar. Eu vou falar para vocês de Amazônia. Eu acho que eu não consigo falar do Brasil inteiro nessa questão, como você falou, Tainá, mas falar de Amazônia já é falar de um território fundamental para que essas ondas de calor, essas enchentes, esses eventos extremos não aconteçam como a gente está vendo em todo o Brasil. Então, a preservação da Amazônia ela é fundamental para a gente ter alguma forma de enfrentamento das mudanças climáticas e contribuir para a nossa adaptação e mitigação dessa questão. Então, primeiro, falar para vocês que Amazônia é essa, né? Onde nós vamos realizar, por decisão do presidente Lula, a COP30. Que região é essa? Ela é pensada no Brasil inteiro, muitas vezes de forma idílica, né? Sem que a gente tenha noção dos problemas que acontecem ali. Só para vocês terem uma ideia, a maioria das cidades amazônicas, se nós pensarmos em termos de emprego, inclusive as capitais, você tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que empregada com carteira assinada. Essa é a realidade da Amazônia, essa é a realidade também do Nordeste, da maioria das capitais do Nordeste, imagina das cidades do interior. O Brasil, a realidade da Amazônia também, se a gente for pensar na proporção da população que vive em favelas, vocês imaginam qual é a primeira cidade onde tem uma proporção maior de pessoas vivendo em favelas no Brasil? É Manaus. Tá? 35% da população de Manaus vive em favelas. A segunda cidade onde mais tem pessoas vivendo em favelas no Brasil é o Amapá. Segundo estado, desculpa, é o Amapá. Tá? São 25% da população morando em favelas. E o terceiro é o Pará. São 19% da população vivendo em favelas. Só para vocês terem um contexto rápido do que é a Amazônia. 42% dos amazônidas vivem abaixo da linha de pobreza. 40% da população não tem acesso à água. Vocês veem que é um paradoxo isso. Nós temos os principais rios de água doce do mundo e nós não temos acesso à água. O Norte e o Nordeste junto, porque o Nordeste também tem um perfil muito similar a esse que eu apontei para vocês da Amazônia. Raciocinem sobre isso, reflitam. O Norte e o Nordeste significam, juntos, 70% do território nacional. Isso significa que nós estamos jogando fora oportunidades que estão em 70% do nosso território. Essa região, esses problemas, são problemas que precisam ser enfrentados por nós, porque essas regiões têm grandes oportunidades para o Brasil. E nós temos que pensar em termos dessas oportunidades. A violência é outra questão também. Vocês já devem ter ouvido falar da violência na Amazônia, porque isso tem ganhado as manchetes de jornais. Nós temos um processo de violência na Amazônia que as médias, né, de violência na Amazônia são muito maiores que as médias por habitante de violência no Brasil, por exemplo. E essa violência na Amazônia, infelizmente, ela tem como base o tipo de atividade econômica que nós privilegiamos na Amazônia. Se você olhar, eu tenho um mapa aqui, infelizmente a gente não tinha condições de apresentar, mas tem um mapa aqui que mostra como a violência ela segue o curso do agronegócio, da mineração, da pecuária. Essas atividades econômicas que hoje são preponderantes na Amazônia, elas levam a violência para o território, pela grilagem, pela exclusão. Então, isso
é muito grave. Nós temos uma ausência de Estado na Amazônia também muito grande, então o enfrentamento dessa violência é muito difícil na região, por sua dimensão e também pela ausência de Estado na região. Bom, agora eu vou falar um pouco dos nossos governos, como os nossos governos têm enfrentado isso. Olha, os nossos governos, aqui eu estou falando desde o primeiro, segundo, desde os primeiros governos nossos, primeiro e segundo mandato do presidente Lula, o mandato da presidenta Dilma e o atual governo, nós temos trabalhado em duas linhas. Eu não posso dizer que nós não temos reforçado essa matriz econômica que está na Amazônia, que eu falei para vocês que é causadora de tantos problemas. Nós temos reforçado essa matriz, mas nós inauguramos também uma outra matriz na Amazônia, e é essa matriz que nós devemos fortalecer. Nós inauguramos as políticas ambientais, como falou a Tainá, nós inauguramos nós temos exemplos, por exemplo, como o Plano Amazônia Sustentável, nós temos exemplo do Plano de Ação e Prevenção do Controle do Desmatamento, que é tão importante que agora, quando nós voltamos, nós conseguimos reduzir de novo o desmatamento, utilizando as diretrizes desse plano. Nós temos o Plano de Desenvolvimento da BR-163. Se não tivesse acontecido o plano de desenvolvimento da rodovia da BR-163 nos nossos governos, que implantou uma série de flonas, de unidades de conservação, nós teríamos hoje uma situação muito pior do que nós temos ao longo da BR-163, uma situação de desmatamento muito grande, mas que o pior foi evitado por causa dessas unidades que nós fizemos à margem da rodovia e que dá uma contenção do desmatamento, uma contenção para a invasão dessas áreas. Nós fizemos o plano de desenvolvimento do Xingu, é outro exemplo de como a gente pode atuar na região. Nós fizemos a interiorização do ensino superior na Amazônia. Nós implantamos, a Amazônia praticamente só tinha ensino superior nas capitais, nas grandes capitais da Amazônia. Nós interiorizamos o ensino superior na Amazônia. São mais de 34 universidades e instituições de ensino superior, com mais de 300 campos em 166 municípios da Amazônia. Isso foi um ganho do nosso governo. Nós fizemos a demarcação de terras indígenas e quilombolas, nós fizemos a moratória da soja, a Bolsa Verde, o PRONAF da agricultura familiar e o Fundo Amazônia. Então, nós temos também uma matriz que nós estamos construindo e que nós temos que fortalecer para enfrentar esses problemas na Amazônia. Então, considerando isso, eu queria dizer que eu acho que nós deveríamos colocar nesse novo governo a Amazônia como prioridade do Projeto Nacional de Desenvolvimento nosso. Isso significa que nós estaríamos ativando 70% do nosso território. E o que significa colocar como prioridade nacional? Significa a imediata demarcação de terras indígenas, quilombolas e de territórios tradicionais da Amazônia. Isso é uma contenção a essa invasão econômica da Amazônia em atividades que são degradantes da região. Significa a proteção e a recomposição das unidades de conservação, porque muitas, ao longo do governo Bolsonaro, foram destruídas, né? Nós perdemos muitas dessas unidades, nós precisamos recompor, nós precisamos criar novas unidades, nós precisamos apoiar a produção e o bem viver dentro dos territórios coletivos. A Amazônia tem muitos territórios coletivos de povos indígenas, de povos quilombolas. Nós temos reservas extrativistas, nós temos uma série de territórios que são coletivos. Ainda há muito preconceito para o financiamento das atividades econômicas nesse território. Nós temos que acabar com esses preconceitos, nós temos que colocar recursos nesses territórios. Nós temos que fortalecer e incentivar a produção campesina e a agricultura familiar. Nós temos que, de forma urgente, restaurar as áreas de matadas, fortalecer as universidades e as instituições científicas e tecnológicas. É preciso muita ciência para você fazer um desenvolvimento sustentável, diferenciado na região. Temos que ter uma nova matriz de conhecimento que articule esse conhecimento científico com o conhecimento tradicional, porque quem sabe
o que tem na região são os povos indígenas e os povos tradicionais, que estão lá há mais de 8.000 anos e que têm um profundo conhecimento da floresta. Então, eu trouxe aqui como exemplo dessas diretrizes que eu falei aqui, 3 projetos que eu acho que poderíamos implantar de imediato na Amazônia. São os arranjos territoriais de conhecimento. Esse projeto está sendo discutido dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós já aprovamos esse projeto dentro do Conselho, nós precisamos agora de ação do governo para implementar. Esses arranjos territoriais de conhecimento, eles teriam como base aqueles 34 institutos de ensino superior e universidades que eu falei, com 300 campos espalhados pela Amazônia, uma articulação desse conhecimento com os territórios da Amazônia, com os territórios quilombolas, indígenas, com as iniciativas de pequenas e médias empresas que têm aos milhares dentro da região, para aportar conhecimento para esses empreendimentos. E esses arranjos territoriais, eles são fundamentais, eles são urgentes. Por quê? Quando o presidente Lula ampliou o ensino superior na Amazônia, ele achava que teria como resposta o desenvolvimento. Essa seria a questão natural, mas isso não vem assim, sem uma intervenção do Estado. O que a gente tem hoje é que nós formamos, ao longo desse período, muitos mestres, muitos doutores, mas que eles estão saindo da região, porque eles não veem oportunidade na região. Nós precisamos que esses egressos das universidades fiquem na região. Esse projeto de arranjos territoriais de conhecimento teria esse objetivo, de fixar essas pessoas na região. Um outro projeto também que nós propomos é a industrialização. 3 minutos, tá? A industrialização da Amazônia como um empreendimento estatal. Hoje nós falamos muito de biodiversidade, de sociobiodiversidade da Amazônia. Sociobiodiversidade por quê? Porque são as populações amazônicas que sabem o que tem de riqueza na floresta, mas nós precisamos fazer um grande empreendimento para tirar isso do papel, tirar isso da ideia. A nossa proposta é que se faça uma empresa, tipo uma Petrobras, assim como Getúlio Vargas visualizou ainda em 30, que o petróleo seria uma solução importante para o Brasil. Nós precisamos ver o que o mercado está dizendo hoje, o que a sociedade está dizendo hoje, e a grande questão que nós temos hoje para desenvolver na Amazônia é a sociobiodiversidade. Mas isso precisa de uma grande empresa, precisa de muitos recursos. Nós precisamos de uma Petrobras da biodiversidade. Se nós tivéssemos uma Petrobras da biodiversidade, nós poderíamos ativar, extrapolar dessa empresa uma cadeia produtiva muito grande dentro da própria Amazônia, para articular esses empreendimentos, essa produção que está sendo feita dentro desses territórios coletivos. Só para vocês terem uma ideia, se nós colocarmos uma empresa, tipo essa Petrobras que eu estou falando, de química fina na Amazônia, você pode aproveitar, por exemplo, uma substância que vem do uxi amarelo. Quem é da Amazônia comeu muito uxi, sabe do que eu estou falando? O uxi amarelo tem uma substância que é a bergenina. Sabe quanto quilo dessa substância vale hoje no mercado internacional? R$ 95.000. R$ 95.000. E assim eu tenho aqui, infelizmente a gente não tem como mostrar tudo, tem aqui muitos dessas substâncias que já foram identificadas pela ciência da Amazônia, que a ciência da Amazônia tem feito um trabalho extremamente relevante nesse sentido, e pela ciência do Brasil também, e isso significa apenas, como dizia o professor Enio Candotti, 10% do que se conhece da Amazônia. Um outro projeto que nós temos é o financiamento da produção nos assentamentos da reforma agrária. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o impacto que vai ter na COP. A gente está falando muito de especulação imobiliária na COP. A cidade de Belém já está tomada pelas pessoas que vão participar da COP, pelas empresas, pelos movimentos sociais. Os aluguéis estão impossíveis, mas tem uma questão que vai acontecer. Se nós temos hoje um problema de inflação de alimentos,
Vocês imaginam o que vai acontecer em Belém, que já é uma das cidades mais caras do país, com o aumento da demanda por alimentos? Nós temos que tomar uma atitude agora, imediata. E isso significa o quê? Nós temos na Amazônia assentamentos da reforma agrária que, em conjunto, são maiores do que em todo o país. São mais de 75 mil famílias que sabem produzir, que estão aguardando apenas uma oportunidade. Nós precisamos dar recursos para o financiamento dessa população, mas recursos a fundo perdido. Não é financiamento bancário. Essa população não tem condição de enfrentar as necessidades que um banco coloca para elas. Vá Já foram concluindo, feitas Esther. várias tentativas. Então, a nossa proposta é um cartão, tipo uma bolsa mesmo, para produção, que seja imediato, agora, para que se consiga, até novembro, nós temos uma produção maior dentro da Amazônia, beneficiando esses assentados, e também beneficiando a população da região, porque quem não vai comer vai ser o povo, porque as pessoas que estão vindo, elas estão vindo com recursos suficientes para pagar qualquer que seja o preço da alimentação. Obrigada.